Que o Brasil não é o melhor exemplo de famílias com pais presentes, a gente já sabe. O índice de crianças que não têm o nome do pai registrado chegou a mais de 170 mil em 2023. E, culturalmente, não só aqui, como em outros países também, já é piada falar sobre os pais ausentes e os daddy issues com os quais essas pessoas crescem por não ter tido uma experiência muito saudável com a paternidade. Existe, entretanto, a modalidade chamada pais solteiros. Homens que compartilham a guarda do filho com as mães sem que os dois estejam casados. E será que esse modelo de exercer a paternidade torna as coisas necessariamente melhores para a criação de um filho? Bom, no vídeo de hoje eu vou abordar duas obras diferentes que falam justamente disso. Pais tentando lidar com a criação dos filhos sozinhos e como as idealizações e frustrações do processo podem afetar o seu psicológico. Caso os senhores ainda não me conheçam, prazer, eu sou a Laura Lua e hoje vamos adentrar o universo dos pais disfuncionais. O primeiro filme sobre o qual eu quero falar se chama After Sun, de 2022. Dirigido e escrito por Charlotte Wells, o longa conta a história de Callum, um homem de 30 anos que está passando as férias em um resort com a sua filha de 11, a Sophie. Existem momentos em que vemos imagens de gravações caseiras que ressaltam demais a sensação de intimidade entre os dois. Aliás, todo o filme é como um registro, um recorte na vida de duas pessoas que sentimos que realmente existem, sabe? Os acontecimentos não são necessariamente sequenciais e ele possui uma crueza e um descompromisso em ser empolgante ou algo além do que é, ao ponto de tornar-se cativante por si só, apenas pela sua simplicidade. A Sophie está numa idade marcada por mudanças e transições, o que desperta nela certa curiosidade pelas conversas, revistas e outras coisas relacionadas às pessoas mais velhas, o que ela não necessariamente compartilha com o pai por aquele constrangimento que todos nós já sentimos nessa idade. O Callum, por sua vez, é um homem de 30 anos ainda inseguro com a própria adultice e com o futuro, mas que não deixa de querer estar perto da filha, apoiá-la e curtir as férias com ela o quanto pode. Eu gosto de um momento desse filme em que a Sophie diz estar se sentindo triste, como uma sensação de exaustão completa após um dia realmente bom. E o pai desconversa, mas fica evidente no olhar dele que ele entende muito bem esse sentimento. E fica tão surpreso quanto muitos de nós ficamos quando crianças do nada soltam comentários tão lúcidos. Principalmente porque muitas dessas percepções tão assertivas feitas pela Sophie tocam em pontos que Callum talvez não queira acessar, como memórias da sua própria infância. Apesar da boa relação, os dois não deixam de ter momentos de desavenças e de falhas. Mas é essa transparência com a qual as cenas são mostradas que torna o filme tão realista. A clareza de eventos que, com o tempo, tornam-se meros flashes de memória para Sophie. E é por isso que as filmagens adquirem um valor tão profundo, porque elas capturam um presente efêmero que poderá ser revisitado por ela quando a mente parecer imprecisa demais para resgatar essas lembranças. After Sun, para mim, é um filme sobre presença e o quanto ela se afasta ou se aproxima, dependendo de como a resgatamos para nós. O segundo filme sobre o qual eu quero falar talvez soe familiar pelo nome, Paris, Texas. O longa de 1984, dirigido por Wim Wenders, é protagonizado por Travis, um homem que é encontrado vagando sozinho pelos desertos do Texas, anos depois do seu filho ter sido deixado para ser criado pelo seu irmão e a esposa dele. O Travis apresenta amnésia, e ao longo do filme vamos descobrindo mais sobre a sua história à medida que ele vai recuperando a memória. A verdade era que Travis era um alcoólatra. Ele conheceu a sua esposa, a Jane, quando ela ainda era muito nova. E daquele romance meio disfuncional surgiu um filho, o Hunter. Mas o relacionamento dos dois, depois de alguns anos, já estava fadado a se desfazer. O Travis, além do problema com a bebida, tinha crises de ciúme, enquanto a Jane tinha acessos de raiva que ela pensava poder curar tendo um filho, o que obviamente não foi o que aconteceu. Acabou que os dois seguiram caminhos opostos e, no meio de toda a confusão, o Hunter foi criado pelo irmão do Travis em Los Angeles. A Jane se mudou para Houston
e ela continuou mandando um valor mensal para o Hunter, mas preferiu não ter notícias sobre ele para não se magoar ainda mais. É irônico, né, que o Travis tenha tido amnésia e ela fez de tudo para deliberadamente não pensar no filho. Enquanto recupera a memória, o Travis acende em si mesmo um antigo sonho, o de reconstituir uma família feliz com seu filho e sua esposa, o que o leva a seguir de carro com o Hunter até Houston para buscar a Jane e fazer isso acontecer. Ele adquiriu um terreno chamado Paris, localizado no meio dos desertos texanos, e tinha a esperança de construir uma vida ali com os dois. O filme mostra o contrassenso do sonho americano, em que grandes estradas, outdoors e luzes neon ofuscam a incapacidade dos personagens de estabelecer vínculos realmente estreitos. O Travis idealiza toda uma vida com duas pessoas e acredita conseguir concretizá-la uma vez que estejam unidos, mas a realidade é muito mais complexa do que ele pode lidar. Ao perceber que seu sonho não seria consumado, ele prefere deixar o Hunter com a mãe, a Jane, e partir para realinhar as expectativas, ou talvez se tornar alguém melhor para eles, ou quem sabe para nunca mais voltar. Paris, Texas aborda a ruptura na comunicação. Os personagens possuem um certo afastamento que acentua a sua solidão. As imagens aqui, ao contrário de After Sun, se tornam turvas por uma ausência muito grande de presença, tanto do Travis com seu desaparecimento de anos, ou pela Jane, que evitou ter contato e notícias do filho por tanto tempo para não se machucar. E, afinal de contas, o que esses dois filmes de épocas tão diferentes têm em comum? Bom, para mim, ambos retratam a paternidade sob um ponto de vista íntimo e falho, explorando as inseguranças e as questões internas de pessoas meio perdidas na vida e a quem foi dado, por acaso, o título de pai. O Callum de After Sun é um pai cheio de conflitos mal resolvidos do passado e medos em relação ao futuro. Mas vemos o filme inteiro tentar ao máximo, apesar dos momentos de desavença, fazer com que as férias de Sophie fossem as melhores possíveis. A meu ver, After Sun é mais fincado na realidade daquilo que é e depois nos flashes daquilo que foi. O Travis de Paris, Texas, por outro lado, é um sonhador, focando naquilo que poderia ser e entrando em um mundo de prospecções que o impede de ser presente para o filho no aqui e agora. Ele passa boa parte do filme viajando de carro com o filho em busca de um objetivo abstrato, sem perceber que o que eles vivenciavam nesse durante era o que realmente importava. Eu, particularmente, não tive o pai mais presente do mundo. Então, posso dizer que essa é uma ausência que, no geral, a gente demora para perceber que existe. Até o momento em que visualizamos os nossos comportamentos e formas de ver o mundo serem totalmente moldados por ela. Mesmo que haja uma outra figura que, entre aspas, ocupe esse papel, parece que ninguém, de fato, é capaz de substituir a presença de um pai na sua vida. Fazemos piada, performamos uma certa apatia sobre o assunto para parecer que não nos importamos e até pensamos não sentir nenhuma falta deles mesmo, mas essa é uma lacuna que, mesmo que a gente não queira, existe e é difícil ser ignorada por muito tempo. O meu recado para todas as pessoas que nesse Dia dos Pais não têm um pai com quem comemorar é apenas foca nas pessoas que estão presentes na sua vida nesse momento. Por mais que não possam substituir, elas realmente te amam e eu tenho certeza de que estarão ali por você quando quiser desabafar, chorar ou simplesmente se queixar da falta de alguém que deveria estar ali, mas por alguma razão não está. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e escrever um comentário sobre as suas impressões e pensamentos. Muito obrigada por chegar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.